Grande explosão atinge área portuária em Beirute. Governo fala de pelo menos 50 mortos. Uma explosão assustadora aconteceu em Beirute hoje. Vamos ler essa notícia que chegou aqui pelo site do G1. Não há informação sobre a causa do impacto. A explosão foi assustadora. Olha as imagens e veja que coisa incrível que foi isso. O impacto, a magnitude da explosão é simplesmente assustadora. A explosão aconteceu perto de um terminal na zona portuária e deixou ao menos 2,7 mil feridos, de acordo com a contagem oficial. Agora você imagina, essa explosão, uma grande parte foi para o mar, provavelmente, talvez não tinha ninguém ali perto, bom, devia ter alguém próximo de barcos, enfim, não sei ao certo. A gente vai dar uma olhada geral nas imagens, mas pelo menos foi para o mar, né? Agora, a parte que veio para a cidade, a quantidade de destruição que causou ali é um negócio assim que a gente não consegue imaginar isso, a gente nem quer, né, tentar imaginar isso. Então vamos ler aqui a notícia. Uma explosão aconteceu na região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira 4. As imagens mostram uma grande coluna de fumaça avermelhada sobre a área. O governo libanês contabiliza ao menos 50 mortos após a explosão. Em uma entrevista a uma rede de televisão, o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, disse que há cerca de 2.700 feridos. O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, disse que em um pronunciamento que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial de um dia. Ele disse também que o governo irá investigar os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto da capital desde 2014. A explosão foi tão impressionante que parece uma cena de guerra, né? Mas não houve ataque. Pelo menos não aéreo, não de outro navio, né? Havia um incêndio, né, acontecendo naquele local ali. Dá para ver pelas imagens amadoras que foram feitas ali. Ainda não é possível saber com exatidão a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão. E uma explosão tão poderosa desse jeito. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver período de instabilidade política, não há evidência ainda de que se trate de um atentado terrorista. Agora, se isso foi um atentado terrorista, então realmente essa coisa tomou aí uma proporção muito pior do que qualquer outra, né? Vamos torcer para que não sei, um acidente, né? É grave, já aconteceu. Mas vamos torcer para que não seja um atentado terrorista, né? A explosão no porto causou destruição em larga escala, quebrou o vidro da janela a quilômetros de distância. Alguns barcos que navegavam próximo à costa do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão. As explosões chegaram a ser ouvidas em Larnaca, no Chipre, um pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. O chefe da segurança interna do Líbano, Abbas Ibrahim, disse em entrevista a uma rede de televisão que a explosão aconteceu em uma área que armazena materiais altamente explosivos, como o nitrato de amônio, mas que não são explosivos em si. Bom, a gente teria que entender o que é isso aí, mas pelo que eu entendi, ele sozinho não explode, né? Ele precisaria ser acionado mais ou menos como uma bomba atômica, né? O agente da bomba não explode por si só, ele tem que ser acionado por uma outra explosão. Segundo a Cruz Vermelha, barcos foram mobilizados para resgatar pessoas que foram jogadas ao mar após a explosão. Também, segundo a organização humanitária, ainda há gente presa nos escombros e dentro das casas. Quantas casas tem lá? Você conseguiu perceber? A emissora libanesa LBCI informou que o hospital Hotel Dieu de France, no centro da capital libanesa, atende a mais de 500 feridos. O governo da capital pede que os feridos sejam levados para atendimentos ao centro de saúde fora da cidade. Veja a coluna de fumaça. Olha que coisa inacreditável, uma fumaça vermelha, né? Que estranho, né? Olha essa imagem do bombeiro socorrendo um homem ali.
É uma situação... Imagina, esse homem não deve fazer nem ideia do que aconteceu com ele. Há operações para retirar as pessoas da região de acordo com a agência oficial ANNA. Um fotógrafo da agência norte-americana Associated Press, que trabalha perto do porto de Beirute, contou ver pessoas feridas no chão e uma destruição generalizada no local. Nessa imagem a gente vê um homem ferido que é examinado por um bombeiro perto do local da explosão em um porto de Beirute, nesta terça-feira 4. A imagem, a foto é de Anwar Amro, da agência AFP. Veja as imagens que mostram a coluna de fumaça após a explosão em um porto no Líbano, nesta terça-feira, hoje, tá? Olha só a coluna de fumaça. Uma explosão magnífica, inacreditável ocorreu. Veredito de julgamento. O Líbano vive um período de instabilidade política. No fim do ano passado, o primeiro-ministro Saad al-Hariri renunciou. O país viveu um período com um vácuo de poder, até que Hassan Diab assumiu e anunciou a formação de um novo governo em janeiro. Nesta sexta-feira, 7, um tribunal apoiado pela ONU deve divulgar o seu veredito no julgamento contra 4 homens acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri em 2005. Uma etapa fundamental em um longo processo no qual os suspeitos continuam em liberdade. O Líbano está imerso em uma catástrofe econômica. Você acha que o Brasil está ruim, né? Se você soubesse o que os países mais poderosos do mundo fazem com aquela região, você deixaria de amar tanto aqueles países tão poderosos que a gente, eu gosto de ver filmes, né? E começaria a pensar um pouco mais humanamente nesse pessoal daquele mundo árabe, daquela região toda ali, como eles são oprimidos, eles são atacados pelas forças dos maiores países do mundo, com tamanha violência, de uma forma assim que a gente não faz ideia, tomara que nunca faça ideia do que isso significa. Então o Líbano está imerso numa catástrofe econômica. Os réus, todos os membros do movimento xiita, do Hezbollah, estão sendo julgados à revelia pelo Tribunal Especial do Líbano, TSL, com sede em Haia, encarregado de ditar a sentença 15 anos após o atentado com um carro-bomba no centro de Beirute. Nele morreram um bilionário sunita e outras 21 pessoas no atentado. O assassinato de Hariri, pelo qual 4 generais libaneses foram inicialmente acusados, desencadeou uma onda de protestos que forçou a retirada das tropas sírias do país, após uma presença de 30 anos. Você consegue ter uma noção do que são 30 anos de ocupação estrangeira no seu país? Te tirando liberdade, causando todo tipo de violência e abusos naquela gente? Você não tem noção, nem eu. Espero nunca termos. Nunca termos. Espero nunca precisamos saber o que isso significa. Em março deste ano, olha só essa notícia, que coisa pavorosa. Em março deste ano, o país deu um calote em seus credores. O Líbano deveria reembolsar 1,2 bilhão em títulos do Tesouro, dos quais uma parte significativa está nas mãos dos bancos e do Banco Central, e decidiu não fazer isso. Ou seja, olha que imagem terrível de destruição. Então eles simplesmente arrebentam com aquele país. Aí você pode falar assim, não, mas eles são terroristas, eles são do mal, eles são xiitas, eles são sunitas, eles não sei o quê. Gente, calma, olha a história e veja como eles chegaram a isso. Quando você começa a ter uma percepção desse negócio, você fala, isso aqui é gente. Isso aqui é gente reagindo a agressões terríveis que eles sofrem ao longo de séculos. E ninguém se acostuma com a violência, a ser agredido. Não dá, não tem como. Embarcação brasileira. A fragata Liberdade da Marinha do Brasil está no mar do Líbano.
mas distante do local da explosão. A Marinha publicou uma nota na qual informou que os militares estão bem e não há feridos. A embarcação não estava na área do porto onde ocorreu a grande explosão. Abre aspas. A Marinha do Brasil informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima, Unifil, da NB, estão bem e não há feridos. A fragata Independência encontra-se operando no mar normalmente, não ocorreu nada com a fragata. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente. Centro de Comunicações Social da Marinha. Ou seja, novas informações vão chegar ainda a respeito dessa fragata, mas já se sabe que ninguém se feriu lá, a embarcação não foi atingida. E, enfim, informações vão chegar, vai ter que ser apurado isso aí, o que houve realmente lá, né? Bom, já sabemos que existem materiais que podem explodir, né? Mas eles não explodiriam assim, sem mais nem menos. Claro que dá para ver nas imagens também que havia um incêndio ocorrendo lá, e um incêndio pelo jeito pavoroso, muito grande, né? Não foi um pequeno incêndio. Mas o que aconteceu? Será que esse incêndio teria causado a explosão desses materiais que estavam lá, que eram potencialmente explosivos? Ou será que uma bomba realmente, ou várias bombas, não sei, explodiram no local, sendo aí um atentado terrorista, algo desse tipo? Vamos aguardar para ver, e não sei o que dizer, mas no mínimo a gente torce para que não seja um atentado terrorista. Mas se for, qual será o fundamento? Olha, é difícil dizer qualquer coisa, né? É difícil a gente se arriscar a dizer qualquer coisa. Vamos torcer, pelo menos, para que quem se machucou, sei lá, se recupere, né? E que eles consigam recuperar prejuízos ali, né? O mais rápido possível. Então, pedir a Deus, né, que proteja esse povo aí e a todos nós, porque neste planeta azul lindo em que a gente vive, nós somos muito, muito vulneráveis. Então eu quero te pedir para que você clique no sininho aqui embaixo, para que você curta, para que você se inscreva aqui no meu canal no YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver no Facebook, curta a página, por favor, por gentileza, curta a página, comente, compartilhe, compartilhe com seus amigos, fale sobre essa notícia, debata com seus amigos, faça seus comentários aqui embaixo e ajude-nos a crescer. Assim a gente consegue trazer sempre mais e mais notícias para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga, do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a Coluna Braga de hoje. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Seja bem-vindo à Coluna Braga.